Livro de Salmos, capítulo 40, verso 4. A palavra do Senhor diz assim: como é feliz o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Uau! Que versículo fantástico, que palavra fantástica. Como é feliz o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Sua confiança não está em coisas, sua confiança não está em bens, sua confiança não está em recursos, sua confiança não está no próprio homem, sua confiança está no Senhor. Sabe, isso é muito importante para nós, isso é muito valioso para a nossa vida, mas eu acredito que existem alguns princípios dentro desse versículo que precisam ser trazidos para a nossa realidade. Primeiro eu queria compartilhar com você, nós precisamos entender que quem coloca a sua confiança no Senhor, ele também muda a sua forma de pensar. Você sabe, quem não coloca a sua confiança no Senhor, os seus pensamentos são sempre influenciados por sentimentos que roubam a sua fé. Pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos de dor, pensamentos de medo, pensamentos de que não vai dar certo. Completamente diferente é a vida daquele que coloca a sua confiança no Senhor. Ele não permite que pensamentos negativos inundem a sua mente. Filipenses capítulo 4:8, Paulo diz: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quem coloca a sua confiança no Senhor é feliz, mas quem coloca a sua confiança no Senhor, ele decide pensar como a Bíblia diz que ele deve pensar. Ele decide andar como a Bíblia diz que ele deve andar. Ele decide tomar suas decisões como a palavra de Deus diz que ele deve tomar suas decisões. Então, primeira coisa, mude a sua forma de pensar. Não pense como alguém desconfiado do que Deus pode fazer. Mas é feliz o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Segunda coisa que é importante, muito cuidado, porque muitas vezes o que o maligno vai tentar fazer, ou as circunstâncias vão tentar fazer, é roubar a verdade do seu coração. Nunca permita que a verdade seja roubada do seu coração. Eu creio que a verdade sempre vai prevalecer contra a mentira. Mas é fato que quando nós permitimos que a verdade seja roubada por uma mentira, que talvez até seja um sofisma, algo que tem uma aparência de verdade, mas não é verdade, isso faz com que você também abra portas na sua alma e venha sentimentos de medo, de dor, de conflitos. Então, segunda coisa, não permita que a verdade seja roubada do seu coração. A verdade é determinante na sua vida, para que você possa viver uma vida plena em relação a tudo aquilo que Deus tem para você. Terceiro fator importante, cuidado com o seu comportamento. Sabe, quando eu estou falando de comportamento aqui, eu estou falando de atitudes, aquilo que você demonstra frente às dificuldades, frente às batalhas, frente aos contextos negativos que possam vir sobre as nossas vidas. Se você tem um comportamento negativo, o que é o comportamento negativo? É aquela pessoa que está para baixo, é aquela pessoa que está desanimada, aquela pessoa que está prostrada, aquela pessoa que está demonstrando que foi vencida pela circunstância. Esse é alguém que não está colocando a sua confiança no Senhor. Eu não estou te dizendo, querido, que nós não vamos passar por momentos difíceis. Eu não estou te dizendo que nós não vamos passar por tempestades. Eu não estou te dizendo que nós não vamos enfrentar grandes batalhas na nossa vida. Sim, vamos enfrentá-las, até porque elas são importantes, porque elas vão criando em nós uma musculatura espiritual. Mas acima disso tudo, decida no seu coração a ter uma atitude de ter um comportamento, atitude, ser alguém resoluto, alguém que não retrocede, alguém que não desanima, alguém que quando chega esperando uma coisa e aquilo não está de acordo com o que você imaginava, automaticamente isso não se torna motivo para ele desanimar. Nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos pela fé. E última coisa, do homem que coloca a sua confiança no Senhor, é que nós não abrimos mão das suas promessas. Sabe, isso é uma coisa tão séria para a nossa vida. As pessoas, elas tendem a abrir mão daquilo que Deus tem para elas quando as coisas ficam difíceis. Mas eu tenho entendido uma verdade nesses dias.
quanto mais difíceis as coisas estão, mais eu tenho claro que esse caminho é o caminho de Deus, porque está havendo uma resistência. E quando a resistência, dentro daquilo que você está caminhando dentro da vontade de Deus, quando há uma resistência é porque existe uma tentativa maligna de frustrar os propósitos de Deus na sua vida. Eu gosto do texto em que a Bíblia fala para Moisés libertar os filhos de Israel. E logo na primeira tentativa, a Bíblia fala que Faraó vira e diz o seguinte: ei, antes eu dava palha para vocês queimarem os tijolos, porém agora eu não vou dar palha mais e vocês vão ter que continuar queimando a mesma quantidade de tijolos que vocês queimavam antes. Ficou mais fácil ou mais difícil? Óbvio que ficou mais difícil, não é verdade? Mas entenda, no final eu te pergunto, quem saiu vencedor dessa batalha? Por isso que eu te digo hoje, não desanime, não olhe para trás, permaneça, prevaleça, se levante na força e no poder de Deus. Saiba que o que o Evangelho propõe para nós é uma vida de vitória diante de todos os nossos contextos. Por isso que Paulo fala que nele nós já somos mais do que vencedores. É por isso que Paulo também fala que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Óbvio, ele não está falando só de coisas boas, ele está falando de N situações, mas mesmo em N situações que possamos enfrentar, a Bíblia diz que tudo você pode naquele que te fortalece. Você já é mais do que vencedor. Deus te abençoe, estamos nessa caminhada e eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida e através da sua vida. Deus te abençoe.